Olá, eu sou Leandro Caruso, estou aqui no Altamente Rentável, sempre esperando por você, eu e meu irmão de coração e alma, Francisco Caruso. Hoje é um dia muito especial para a gente, né, que assinamos o contrato lá do Terraza Balena, comprando o terreno efetivamente, isso é um dia muito importante para a gente. E a segunda notícia muito importante, que hoje eu recebo aqui comigo um amigo, Gileno, Portugal, ele é médico, empresário, sênior, tem uma bagagem exponencial para você que está aqui me ouvindo. Além de ser médico e empresário, ele é estudioso, ele é um cientista no que tange para poder falar com você de vários mercados e vários investimentos. A gente está trazendo um panorama que vai com certeza despertar aí uma curiosidade, que você vai ficar com a gente, né? Foi anunciado, a gente está com a Selic 12,25, foi anunciado aí mais 2 pontos, mais 2 subidas de 1 ponto para cada subida do Copom. Então, onde é que a gente vai parar? O que é que eu vou pensar? E será que é o fim do mercado imobiliário? Então, a gente vai trazer um panorama muito bacana para você. Fica com a gente aí, viu, Gileno? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui. Já me deu uma aula, vai ter que fazer um overview aí para a galera que está aqui nos ouvindo, viu? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Leandro, muito obrigado pelo convite, Francisco também. E é uma oportunidade ímpar poder estar aqui junto com vocês para a gente trocar experiência, aprendizado. Eu falo que assim, cada vez que a gente tem a oportunidade de falar, a gente sai aprendendo mais do que ensinando algum assunto. Então, a minha vontade de estar aqui é aprender com vocês também e estou aqui à disposição. Fazer um bate-bola aí para trocar experiências aí e passar uma mensagem positiva para todo mundo, porque eu sempre enxergo que sempre o copo, ele tá... Quando a gente vê um copo pela metade, tem gente que enxerga que o copo está metade porque ele vai encher. Outros enxergam que o copo está na metade e ele vai esvaziar. Então a gente está num momento hoje do copo meio cheio, meio vazio. Para muita gente, a gente pode entrar num ciclo, talvez, de juros mais altos, inflação que precisa ser controlada, déficit fiscal, e isso pode perdurar por um tempo maior e desestimular que as pessoas façam investimento. Por outro, a gente pode enxergar que o Copom agiu de forma certa, ele subiu rapidamente o juro, vai controlar a inflação rápida e também vai reduzir os juros, e a gente, como o ciclo imobiliário ele é um ciclo mais longo, muitas das vezes, quando os empreendimentos estiverem prontos, a gente vai ter uma taxa de juro relativamente bem mais baixa do que no momento de hoje, e isso torna uma oportunidade de ganho financeiro muito maior. Eu falo que investir é para corajosos. Quem tem medo não investe, fica em casa assistindo televisão. Muito bem. Então, assim, o corajoso ele enxerga a oportunidade. Quem tem medo ele enxerga a dificuldade. Então, eu, na minha história de vida, quando eu comecei como médico lá atrás, o primeiro salário que eu tive, eu comprei de entrada na Rodobens, que era um consórcio, e comprei uma carreta. E comecei a transportar produto petroquímico do Polo de Camaçari para Paulínia. Um médico recém-formado compra uma carreta. Eu, em um ano, já tinha 3 carretas, porque eu tinha a disciplina de enxergar que a medicina era o meio para eu poder diversificar os meus ativos. E eu não podia ter tempo de ser dono de uma loja, porque eu era médico full-time, mas eu podia ser dono de uma transportadora. A minha transportadora era o telefone e, nas minhas horas vagas, atender meus motoristas e fazer contas a receber e contas a pagar. Então, meu primeiro empreendimento foi tendo uma pequena transportadora. Depois eu vendi os caminhões e fui com meu sócio ter uma rede de postos de gasolina. Depois vendemos a rede de postos de gasolinas e nós construímos um grupo de empresas chamado Grupo MED, que atua no setor de medicina diagnóstica. Hoje nós estamos em 17 cidades na área de medicina diagnóstica,
com aqui em Salvador a marca Multimagem, em Feira a marca IF, e análises clínicas em 47 cidades. Conjunto com eu e meus sócios, que nós somos os sócios principais, temos mais de 90 sócios minoritários em cada uma dessas cidades, que são os nossos guerreiros que estão na ponta cuidando do nosso ativo. Porque uma coisa que a gente tem que imaginar, ninguém cresce sozinho. Eu acho que a maior lição que a vida nos deu é que é dividindo para multiplicar. E é o que eu vejo que a Caruso faz. É dividir nas oportunidades imobiliárias que eles têm para multiplicar a rentabilidade para todos. É democratizar a rentabilidade. Eu acho que a grande sacada de Leandro e Francisco foi poder dar acesso a todo mundo a bons empreendimentos imobiliários, fazendo com que eles tenham um track record de sucesso hoje nos produtos que eles lançam e abrindo oportunidade para novos investidores que vão entrar e também vão ganhar ao longo do processo. Por isso que a tese deles é uma tese que eu acho muito interessante, eu apoio e acredito bastante. Meu amigo, fico muito feliz. Eu muito feliz com esse depoimento, obrigado. Vindo de você, né, que é um empreendedor realmente diferenciado, já alcançou um nível de sucesso muito bacana, uma maturidade na sua carreira, então fico muito feliz. Ô Gileno, eu vejo que o imóvel é algo que você gosta bastante, né, como investimento, a gente estava batendo um papo. Queria entender o seguinte: já foi algo de família, né? Teus pais te passaram, ou foi algo que você se apaixonou e entendeu que era um caminho bacana ao longo da sua jornada? A gente tem muito disso, né? Tem muitos pais que já vão passando ali, então já cresce sabendo que imóvel é um bom investimento, mas às vezes não nasce na tua veia aí como empreendedor. Não, eu acho que essa questão do imóvel, ele vem muito em cima da minha profissão, né? Todo profissional liberal, a gente não sai da faculdade e é gestor. A gente não aprende a empreender, a ser gestor. Então, o caminho mais fácil de você poder pegar os seus ativos e ir rentabilizando ao longo do tempo é usando o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário de renda. Porque aí você junta a renda do mercado imobiliário, mais a renda que você tem da sua profissão e vai acumulando ao longo do tempo para essa base de renda e crescendo ao longo da vida. Eu falo que a vida é uma maratona de 40 quilômetros, não é uma corrida de 100 metros. Quem investe em corrida de 100 metros não deve ir para o mercado imobiliário, porque você tem um momento desse que juro sobe, juro baixa, o cara fica ansioso e tal. E o mercado imobiliário é um mercado que você tem que escolher os bons ativos, porque eles performam muito bem ao longo do tempo. Então, eu como médico, eu sempre cheguei, poxa, eu não tenho tanto tempo para poder abrir uma loja e cuidar da loja. Então, eu optei por começar, como eu expliquei para vocês, tendo uma transportadora que era o meu consultório com o celular ao lado, podia fazer, e do lucro que eu conseguia ter dos postos de gasolina, depois eu comecei a investir em ativos imobiliários. E esses ativos imobiliários hoje, ele compõe uma carteira de renda que as minhas empresas, junto com os meus sócios, alugam para as próprias empresas. Então a gente ganha nas duas pontas. A gente ganha sendo dono da empresa e a gente ganha também a renda do aluguel mensal de todos os imóveis que são alugados pelas empresas. Em vez de eu alugar um imóvel de um terceiro e parte do meu lucro ir para o bolso do terceiro, o dinheiro recircula para dentro do próprio grupo societário. Essa é a visão que a gente tem que ter, que o dinheiro ele é circular, ele é 360 graus. Tudo que a gente puder capturar de valor do dinheiro voltando para você é uma boa estratégia para você aumentar a sua base de renda, porque a expectativa de vida da nossa população está crescendo. Hoje, uma pessoa de 60 anos é um jovem, uma pessoa de 70 anos está na melhor idade, não se fala mais em ser velho. Muito bem, é verdade. E acho que a gente já está hoje conversando com muita gente que chega aos 80 anos, que traz um conceito que eu aprendi, que é longevidade com jovialidade. Muito bem. Todos nós buscamos ser longevos, mas não adianta ser longevo se o principal não ter a jovialidade.
Porque a longevidade vem do corpo, a jovialidade vem da mente. Então nós temos que focar no tripé, que é saúde mental, cuidar do corpo e cuidar do espírito. E é isso que o empreendedor tem que fazer. Ele tem que estar com a cabeça boa, bem equilibrado para fazer as boas escolhas, os bons investimentos, saber definir dentro de uma matriz de risco da sua própria personalidade, se você é mais conservador, mais arrojado, quanto eu vou alocar em ativos imobiliários, quanto eu vou alocar em renda fixa, quanto eu vou botar em ações, quanto eu estou disposto a correr risco em ação. Eu acho que isso tudo ele traz o conceito, e a gente vem de uma base estrutural que o ativo imobiliário ele transcende gerações. Seu bisavô, seu avô, seu pai, você, seu filho, sempre vai ser um investidor do setor imobiliário. Ponto. Ou para ter uma clínica como médico, ou para ter uma casa para morar, ou para ter a segunda moradia. A questão da segunda moradia é um fato interessante, né? Antes da pandemia, pouco se falava de segunda moradia. Todo mundo só se preocupava com a primeira moradia. Depois da pandemia, que se viu que ter qualidade de vida dentro de casa é um ativo valiosíssimo. Então todo mundo foi lá, depois da pandemia, reformou sua casa, trocou de um apartamento de 2 quartos para um apartamento de 3 quartos. Quando ele vai olhar um apartamento, ele já quer um apartamento que tem uma varanda, que tem uma área gourmet, que ele possa receber os amigos, que nas áreas comuns sejam mais agradáveis para ele. E aí eu acho que outro ponto importante que eu vejo no trabalho de Leandro e de Francisco, os projetos deles, eles já têm essa pegada, essa percepção das áreas comuns, de trazer essa questão que as pessoas têm que sentir como se estivesse em casa, não num apartamento. A extensão da casa é o próprio prédio que você vive. Então eles são muito cuidadosos na estruturação desse ambiente de aconchego. Então é uma coisa que quando eu vejo os projetos, os produtos que eles desenvolvem, essa percepção do cuidar, que vem desde a pandemia e que eles souberam assimilar isso de forma exemplar e lançar produtos que gerem essa percepção de qualidade de vida para as pessoas. É onde você vai conviver com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus pais. Então você tem que ter um lugar agradável para ficar. Isso faz total diferença. Com certeza. Pensando todas essas situações, inclusive levando em consideração, você falou um negócio muito importante, né? Que todas as pessoas, de certa forma, são investidores imobiliários. E você me falou outra coisa muito interessante, falou assim, eu sempre escolhi bem os meus imóveis. Eu acho que a chave da virada, a chave do sucesso está nessa escolha. Que tem empreendimentos que a gente fez já aqui, né? A exemplo real do Porto da Barra, a gente teve uma valorização no Porto da Barra de 112%, aproximadamente em 3 meses. Então, se a gente entender que naturalmente um imóvel que está na planta, você comprar numa tabela de pré-lançamento e você em 3 anos, se você conseguir uma rentabilidade ali que geralmente é uma rentabilidade em torno de 35%, 40%, você precisa levar isso em consideração também. Né? Não é só a questão da rentabilidade que ele vai te dar futura, mas também o quanto ele valorizou no tempo. Quer ver uma coisa interessante? Que eu sei que você é colecionador de terreno, né? Você e seu sócio, vocês adoram investir em terreno. E outra coisa bacana que ele falou foi que igual McDonald's, eu compro as minhas lojas. Então assim, lembrei também. Os terrenos, o que é que você via em terreno? Que eu acho que tem terreno seu que foi exponencial em 5 anos, né, Edilano? Fala um pouquinho dessa escolha, dos lugares, de você entender que você tem uma questão exponencial de valorização do bem, além da rentabilidade. Eu acho que assim, para o bom investidor do setor imobiliário, primeiro que você não pode se apaixonar por nenhum ativo imobiliário. Tem que ser 100% desapegado. O ativo imobiliário, eu sempre olho ele que assim, primeiro, quando é muito barato, eu não compro. Porque se é muito barato, algum defeito tem. Meu dinheiro não é melhor do que o de ninguém para poder chegar alguma coisa muito barata para mim. Então desconfie quando alguém chega para vocês e oferece, eu tenho um imóvel que está pela metade do preço. Provavelmente esse imóvel tem um problema. Então
nessa pegadinha eu sugiro que ninguém caia. Eu acho que pagar o preço justo é a melhor forma de fazer o bom investimento. Eu acho que um ponto fundamental é olhar o imóvel com o perfil de liquidez. Quanto mais esse imóvel tem potencial de ser líquido, quando você precisar de vender, você tiver condições de desfazer ele com um bom preço, esse é um bom imóvel para você poder analisar. Porque a liquidez gera oportunidade de você poder vender um apartamento e depois comprar 2 apartamentos. Então eu acho que assim, e é onde você busca liquidez? Localização, qualidade construtiva, o preço de aquisição, para ver o quanto de upside, de valorização você vai ter, a possibilidade de você olhar no futuro e ver. Eu sempre penso da seguinte forma: eu só compro aquilo que é o sonho de consumo de outras pessoas. Excelente. Se não for o sonho de consumo, eu não compro. Por quê? Eu me ponho no lugar de alguém que vai comprar aquele ativo na minha mão. E ele vai entrar e tentar identificar um monte de defeito para baixar o preço. Então, quando eu compro, eu procuro comprar o que tem de melhor. Por quê? O que tem de melhor vira o desejo de qualquer pessoa. Se vira o desejo de qualquer pessoa, o valor agregado de valorização, ele tem uma perpetuidade. Se eu compro uma coisa que não interessa a ninguém, exemplo, Leandro falou de terreno. Por que eu gosto de terreno? Eu procuro comprar o melhor terreno que existe naquele lugar. Por quê? Porque eu sempre sei que esse terreno, em algum momento na linha do tempo, vai ser um ativo que vai ser desenvolvido para transformar em um prédio, em um shopping, em uma loja, em alguma coisa de valor. Se eu compro um terreno barato, na periferia da cidade, e fico imaginando que daqui a 10 anos aquilo ali pode valorizar, eu vou dizer para você, pode, mas também não pode. O risco existe. E uma coisa que eu sempre fiz foi girar minha carteira imobiliária. Eu não pego o imóvel e guardo ele por 30 anos. Tem gente que faz. Tem gente que tem apego e fica ali. Exemplo, eu já tive fazenda e eu sempre falo, Tileno, você foi fazendeiro? Eu falei, não, nunca fui fazendeiro. Eu fui comerciante de fazenda. Eu comprava, cuidava e vendia. E tive uma rentabilidade em fazenda fantástica. Só que eu ficava com a fazenda de 2 a 3 anos. Então eu não tinha a sensação de pertencimento da fazenda. Essa fazenda eu vou deixar para os meus netos, para os meus filhos. Não. Eu sempre enxergava que aquilo ali é um ativo imobiliário, um ativo financeiro imobiliário. Boa. Que eu vou rentabilizar ele numa linha de tempo. Que a linha de tempo para mim era 2 a 3 anos. E aí eu pegava o meu lucro e recomprava outros ativos imobiliários e, consequentemente, ia fazendo com que minha carteira imobiliária ia crescendo. Eu acho que assim, a decisão do investidor, quando ele se conhece, é saber essa matriz de risco de ser conservador, arrojado ou moderado e separar caixinhas. Você tem que ter uma caixinha de liquidez, que é aquele dinheiro que você precisa para amanhã. Você adoeceu, precisa de fazer uma cirurgia, você tem lá seu dinheiro guardado. Esse dinheiro é sagrado, a gente não investe. Segundo, ter a caixinha de ativo imobiliário. Ativo de imobiliário tem 2 perfis, um ativo imobiliário de valorização, um ativo imobiliário de renda, ou às vezes um ativo imobiliário que compõe os 2 pontos. Ele valoriza e ele é renda, que é uma da visão que a Caroso tem, de desenvolver produtos que tenham uma aptidão dupla, que eles se valorizem na linha do tempo e que depois sejam ativos que tenham renda. Então essa é uma visão também bastante interessante. Terceira caixinha, é a caixinha que você vai ter ativos que têm baixa liquidez. Então são imóveis que você vai ver que você não vai conseguir vender com facilidade, são investimentos em startups, são investimentos em plantio de floresta, que você leva 7 anos, se for mogno é 20 anos, e também a caixinha, que é a caixinha do seu investimento empresarial, que é a sua empresa, a sua loja, o seu consultório médico, a sua clínica de fisioterapia, a sua clínica de fonoaudiologia, a sua empresa de corretagem
de móveis, e aí cabe tudo. Então, essas 4 caixinhas, a depender do cenário macro, do cenário micro, a gente aloca mais ou menos recurso. Mas nenhuma das caixinhas podem ficar vazias. Elas sempre têm que ser distribuídas. Sabedoria, é uma aula muito, muito bom, viu? O Gileno, esses dias batendo um papo até com o Túlio, né? Ele o pessoal fez uma postagem lá no Altamente Rentável, perguntando o seguinte: como saber a hora de realizar um investimento? E aí eu vi você falando sobre fazenda nesse período de 2, 3 anos. Como é que você chegou a essa lógica de falar, rapaz, tá no ponto de realizar? Então, eu acho que o ponto de realizar eu sempre, quando comprei um ativo, dá o exemplo da fazenda, né? Eu sempre procurava a fazenda que seria o sonho e desejo de qualquer pessoa que tivesse fazenda. Exemplo, uma das fazendas que eu comprei foi na BR-324, no município de Terra Nova. Tinha 1 quilômetro de rio passando por dentro da fazenda. Então, assim, de um lado você tinha rio, do outro você tinha asfalto na porta e você tinha terra de excelente qualidade a 45 km de Salvador. Não tem como dar errado você comprar um produto desse. Aí você fala, você comprou barato? Não, comprei caro, mas também vendi muito caro. Porque quem foi ver falou, poxa, só tem esse ativo com essas características nessa região, eu vou pagar o preço justo. Então, o time que a gente faz é o time que é do comprador, não é do vendedor. Quando você pega um produto que você arruma e deixa bonito, é igual um apartamento. Eu comprei um apartamento, decorei todo e comecei a colocar ele para venda. Quando ele está bem decorado, você vende muito mais fácil do que você vender um apartamento vazio. Então, fazenda, o que eu fazia? Eu deixava ela linda, botava pouco gado, deixava o capim crescer, cuidava da cerca, pintava o curral, cuidava da frente da casa, deixava a casinha bonita. Então, a pessoa chegava lá e falava, pô, essa fazenda é o sonho da minha vida. Porque a gente tem que vender o desejo, o sonho para as pessoas. Quem teve que fazer o trabalho foi eu, porque eu que tive que limpar a fazenda, eu que tive de cuidar das coisas. A maioria das pessoas gostam de comprar as coisas prontas. Eu gosto de fazer as coisas. Então, quem gosta de fazer, ele tem um upside de valorização entre aquilo que você compra e aquilo que você vende. Quem não quer ter o trabalho, quem já quer comprar a fazenda toda pronta, ele vai pagar um preço mais caro. Mas é óbvio, porque ele não quer ter o trabalho, ele já quer encontrar tudo pronto, tudo arrumadinho. Então é isso, o time dos 2, 3 anos é que para você arrumar uma fazenda, eu levo de 2 a 3 anos. Para decorar um apartamento, eu decoro um apartamento em 2, 3 meses, 4 meses, a depender. Então o time vem muito disso. E a gente tem que sempre aproveitar o fluxo da oportunidade. O ciclo da pecuária é cíclica. Então o preço da arroba do boi ele sobe e desce. Ele sobe quando? Quando você tem poucas matrizes produzindo bezerro, o bezerro fica caro, aí automaticamente todo mundo começa a criar vaca para ter bezerro. Aí o preço do bezerro cai. As pessoas começam a vender as vacas para o frigorífico para transformar em carne. Aí a vaca compete com o boi, o preço da arroba cai. Aí falta bezerro. Aí o preço do bezerro sobe. Só para fazer uma analogia para vocês, que tudo na vida tem seu ciclo. A gente tem que entender que tendo ciclo, você tem que respeitar as fases. Então, sempre vai ter a fase ruim e a fase boa de cada investimento ou de cada setor que você trabalha. O que a gente precisa ter? Paciência, resiliência e foco. Esse é o meu mantra que eu vou passar para vocês. Paciência, resiliência e foco. Quer ter sucesso? Trabalhe essas 3 palavras na sua cabeça todos os dias quando você acordar. Eu preciso de ter um foco, um objetivo, tenho que ter resiliência às dificuldades e tenho que ter paciência para encontrar o momento certo para eu vender o meu ativo, que o comprador vai aparecer no momento adequado. A pressa é inimiga do sucesso. Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Eu acho que o pessoal tá ouvindo, deve estar gostando, Brilhante, porque eu tô tomando aula aqui. Oxi, com certeza. E você falou do ciclo, né? Do ciclo das coisas ali.
e falando sobre a questão da oportunidade, a questão de uma maratona ou 100 metros. Né? Eu tenho alguns amigos que têm, obviamente não são investidores qualificados, eles têm um determinado dinheiro e eu tenho uma empresa, a Caroso, né? Eles têm o dinheiro. Então assim, a empresa deles é o dinheiro. Então eles sentam ali no escritório deles e eles transacionam o dinheiro. Compram ação, vendem ação, eles estudam isso é o negócio deles, né? E também eu acho que para essas pessoas a questão da renda fixa em determinado momento que sobe e desce faz sentido, né? Faz muito sentido, porque ele é o negócio deles, eles não têm outros investimentos, aquele é o negócio dele. E eu já conversei com eles, né, um tempo atrás, e um deles me perguntou lá atrás, antes da pandemia, eu tô com esse dinheiro aqui, eu quero comprar um imóvel, mas eu tô numa fase aqui vendendo e comprando, a ação tá bom e tal, eu não me lembro bem qual foi eu sei da história, mas eu não me lembro o tempo da história que tava aquilo ali. E aí eu falei com ele, rapaz, compre um imóvel, né, daqui tire parte desse valor aqui, compre seu imóvel, você, né, é o seu imóvel da moradia, então compre seu imóvel da moradia, você está com sua esposa, sua filhinha, compre seu imóvel da moradia. Aí ele ficou, não vou comprar não, porque eu estou ganhando dinheiro aqui, e quando eu ganhar dinheiro aqui, eu vou comprar. Só que é o seguinte, o imóvel na realidade, eu até vi eu vi um post esses dias, eu vou até fazer alusão a ele, Ronaldo da Maybrock. Só que o imóvel que ele transacionando aqui, ele ganhou uma quantia de dinheiro, tá certo? Que já não dava mais num determinado período que ele queria comprar para poder comprar. Olha que negócio interessante. Então ele teve que pegar aquele dinheiro, mesmo o dinheiro que ele ganhou, ele comprou e ainda teve que financiar uma parte do imóvel. Então assim, a gente precisa pensar sobre isso, sobre essa linha do tempo. Será que o dinheiro que eu vou ganhar agora vai compensar lá na frente se eu quiser comprar aquele mesmo imóvel? O Ronaldo falou o seguinte, ele falou, tá vendo esse apartamento aqui atrás e tal que ele falava, eram 4 suítes. Ele falou, no tempo tal, ele custava 600 mil. Por 600 mil, você vai comprar esse outro aqui de trás, que é um quarto-sala. Entende essa referência, né? Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com essa questão de essa corrida dos 100 metros ou a maratona. Gostei muito quando você falou, e eu queria que você conversasse sobre isso também na maratona, sobre a questão da aposentadoria, do pensamento a longo prazo. E você usou inclusive, um exemplo pessoal seu. Como é que você pensa nisso aí? Então, eu acho que assim, o principal ponto de reflexão é sobre a educação financeira, né? A gente, nos colégios, nas faculdades, na maioria das profissões, a gente não tem aula sobre educação financeira. Então a gente vai para o mercado de trabalho, muitas vezes, sem ter uma base sobre educação financeira. E a educação financeira é a gente saber trabalhar uma matriz do risco, distribuir o dinheiro de forma adequada e pensando que o principal objetivo de você ganhar dinheiro é gerar para você, numa linha do tempo, que você possa preservar sua capacidade de compra e qualidade de vida ao longo dos anos até você um dia vir a falecer. Então, quando a gente procura fazer uma carteira de investimentos, a gente tem que diversificar ela, porque a gente vive num país que hoje o juro pode estar 14, daqui a 3 anos pode estar o juro de 2, como foi na pandemia, pode estar um juro de 6, você pode ter inflação alta, pode ter dólar alto, dólar baixo, você pode ter, no momento em que você tem pouca liquidez nos ativos imobiliários ou muita liquidez nos ativos imobiliários e ganhar muito dinheiro no setor imobiliário. Então, eu falo que quando você se prepara para uma maratona de 40 metros, você se prepara a mente e o corpo, e o dinheiro tem que ser colocado de forma disciplinada, com o objetivo de que na maratona de 40 anos, o vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar. O vencedor é aquele que chega mais inteiro, com mais saúde. Porque o mais importante é você chegar. O que vale a pena? Chegar em primeiro, todo machucado, ou chegar bem colocado e super inteiro e aproveitar a vida na velhice? E o dinheiro, ele tem que ser construído dentro de uma base muito sólida
de segurança versus risco. Tem muita gente que não sabe dosar retorno versus riscos. Então, às vezes a pessoa quer ter muito retorno e aí toma muito risco. Aí aquele colega seu que ele investiu muito em ação, pensando que ia ter muito retorno, terminou que o retorno dele não foi e não conseguiu mais comprar o apartamento. Então, se ele tivesse pegado só 20% e colocado em ação e 80% tivesse comprado o apartamento, no final da linha do tempo ele teria a valorização do apartamento e teria a valorização do 20% da ação, ou se a ação caísse, a valorização do apartamento daria para ele ainda uma rentabilidade positiva. Exatamente. Porque o mais importante do investidor é a média da rentabilidade. Eu tenho um amigo que às vezes eu converso com ele, que ele é consultor do Goldman Sachs, de um banco americano, e ele sempre fala que a gente, quando define o nosso projeto, a gente tem que ter uma taxa interna de retorno. Isso se chama TI. Todo o dinheiro que eu invisto ao longo do ano, ele tem que me trazer uma rentabilidade para mim. E eu preciso definir essa rentabilidade. Vamos dizer que a minha TI, minha taxa de retorno interna do meu dinheiro que eu aplico, seja inflação mais 6%, inflação mais 5%. Então eu tenho que chegar ao longo do tempo e chegar no final do ano, fazer um balanço, ver lá quanto está aplicado na renda fixa, quanto eu apliquei em imóvel, quanto eu apliquei nos outros ativos, e fazer uma conta de quanto de resultado eu tive para ver se eu sei fazer esse investimento. Se você não se sente seguro para fazer, o meu conselho é melhor você aumentar o seu aporte no setor imobiliário, porque você vai ter uma segurança maior do ponto de vista de rentabilidade, que talvez não tenha um upside de valorização tão alto quanto outros ativos, mas você vai ter a segurança ao longo do tempo de uma rentabilidade mais baixa, mas com mais solidez. Então, o Brasil pode passar por crises, por momentos de maior ou menor dificuldade, juro alto, juro baixo, mas seu ativo imobiliário está lá garantindo a sua taxa de retorno que você definiu para você como sendo minimamente aceitável. Excelente, muito bom, né, Chitão? Rapaz, foi uma aula, viu, meu amigo? Eu lhe agradeço profundamente. Sempre oportunidade de a gente bater um papo, eu aprendo muito. E dessa vez é uma aula para quem está nos ouvindo. Tem muita gente começando, Gileno, que nos ouve. Estamos tendo oportunidades bem legais de ouvir depoimentos, né, que fazem sentido. Como esse dia meu, eu estava lá no evento, o camarada falando, rapaz, vocês deram uma sacada sobre compra de terreno, estou eu correndo, negociando um terreno, né, num determinado momento, fui sair para poder dar uma corrida, ouvi o podcast de vocês, né, e aí vocês falaram de uma alternativa, eu peguei aquela ideia, voltei para a mesma negociação e fechei o negócio. Né? Que coisa bacana, né? Chicão teve tem um especialista que faz muito curso em incorporação, a Chicão foi lá receber uma premiação com o VGV, acho que é um pupilo dele lá, e aí teve a oportunidade, teve a surpresa positiva daquele pessoal ali que estava no curso. Muitos deles já conheceram o podcast Totalmente Rentável. Eu agradeço a você que está nos ouvindo, nos vindo, né? É sempre um privilégio, né, pra gente. E hoje com o Gileno, rapaz, antes dali eu já tomei uma aula, tô olhando ali. Agora aqui também, obrigado, Gileno, por ter aceitado o convite, entregue, né, o que você veio entregar ali. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que você tem uma visão muito, muito bacana de mercado, de economia também. Estamos nesse cenário aí agora que certamente vai assustar algumas pessoas, né, e vai fazer algumas pessoas repensarem os investimentos. Vai ser um cenário de prato cheio para muitos, digamos assim, maus assessores de investimento para fazer uma condução errada também. O que é que você está enxergando aí nos próximos 2 anos, né? Falando de agora, para quem está aí pensando tanto em fazer o seu investimento, mas também tem os executivos do mercado imobiliário que vão precisar orientar os investimentos, né? Então, o que é que você está enxergando aí do hoje para 2 anos? Então, assim, no Brasil, eu acho que assim, sempre tem surpresas, né? Eu acho que os últimos 6 meses, talvez no último ano,
a gente vinha aí com a expectativa de terminar o ano com o juro em torno de 11%, com a inflação controlada, e partir para o ano 2025 com a expectativa de inflação controlada e o juro sendo baixando gradativamente. E a gente vai terminar o ano com um cenário completamente diferente, com um dólar de 5,90 a 6, com taxa de juros subindo e com expectativa até março, talvez de ter 2 subidas ainda no cupom, e com inflação ali no limite, com tendência a subir. O que eu acho que a gente deve ter nesse momento é cautela, não tomar uma decisão precipitada e também não ficar, eu acho que assim, tem muita gente que vende o caos para depois comprar a facilidade. Então eu acho que a gente deve ter, eu acho que ter cautela, ela é interessante, mas a gente não pode se fechar para as oportunidades de mercado. Eu acho que a gente deve ter sempre uma análise crítica de que numa janela de 2 anos, o que provavelmente vai acontecer? A dose que o cupom fez do remédio foi uma dose muito amarga, subiu muito rápido a taxa de juros, e isso tem um objetivo. Ele também quer baixar esse juro mais rápido. Ele quer controlar a inflação mais rápido. Então, eu acredito que nos próximos 2 anos a gente vai ter uma convergência com a taxa de juros num patamar muito mais palatável, muito mais aceitável. E o ciclo imobiliário, ele é um ciclo interessante. Quando você compra um imóvel na planta, você compra o imóvel hoje na planta e vai receber ele daqui a 3, 4 anos. Então, provavelmente, quando você receber ele daqui a 3, 4 anos, o cenário que você está recebendo, ele é completamente diferente do cenário de hoje. Então, a gente não pode, muitas vezes, tomar decisão pensando no hoje. A gente tem que pensar como é que vai estar daqui a 3, 4 anos o cenário. Então, o cenário de hoje é um cenário que quem olha fala, eu não compro nada, vou deixar meu dinheiro na renda fixa e vou ficar só olhando o bolo crescer. Eu acho que esse é um viés perigoso. Eu acho que você deve diversificar, realmente manter uma parte do seu capital aqui na renda fixa, uma parte na liquidez, mas não pode deixar de enxergar as oportunidades imobiliárias, porque como o ciclo é 3, 4 anos, quem tiver bons imóveis daqui a 3, 4 anos e o juro cair, esse pessoal todo que não comprou imóvel, que guardou o dinheiro na renda fixa, ele vai correr para querer comprar imóvel. E ele vai comprar na sua mão muito mais valorizado do que ele poderia ter comprado há 3 anos atrás. Por isso que eu falo a visão do copo meio cheio e meio vazio. Para alguns, eles vão enxergar o cenário de hoje uma grande oportunidade para também investir no setor imobiliário. Para outros, vão achar que vamos esperar o juro baixar para poder comprar. Esse vai comprar os imóveis mais caros. Outra coisa, o imóvel na planta, ele é corrigido pelo INCC, ele não é corrigido pelos juros. E quando você tem juro alto, você tem uma pressão muito grande de controle da inflação e também do controle dos custos do INCC. Você vai ter menos obras, menos gente construindo, menos funcionários sendo contratando, então você não vai ter uma pressão do custo do INCC tão alto. Exemplo, a gente veio naquele ciclo do juro baixo, mas a gente teve o INCC muito alto. Então, muitas vezes, depois de 3, 4 anos, a valorização do imóvel, quando você bota o capital corrigido pelo INCC, não valorizou tanto. Quando você tem um ciclo com o INCC bem baixinho, quando você controla bem a inflação e controla o INCC, você vai ter ao longo do tempo seu imóvel sendo corrigido pelo INCC e no final você vai ter um upside de valorização, porque ele vai estar sendo corrigido como se ele tivesse aplicado na renda fixa na Selic. E esse delta você vai ganhar, porque você vai ter o seu capital sendo corrigido durante o período de construção da obra por um índice que está ali sob controle pela pressão que o governo está fazendo de juros altos, e quando você receber seu imóvel, você vai ter ele num time que todo mundo está cheio de dinheiro, mas não tem imóvel, porque o número de lançamentos diminuiu, as oportunidades
diminuíram e todo mundo vai correr para comprar o imóvel. Então quem tiver o imóvel pronto, entregue na mão, ele vai ter a lei da oferta e da procura. Então ele vai ter muita oferta de comprador e muito imóvel pouco imóvel para ser entregue. Esses imóveis tendem a quê? Valorizar. Então eu acho que, na minha visão, o pessimista, ele olha hoje e fala, eu não invisto em imóvel. Para o cara que enxerga no médio e longo prazo, ele não se assusta com o cenário, ele continua na linha do tempo investindo, que eu falei para vocês, a jornada dos 40 quilômetros, ela é longa. Então eu tenho hoje 55 anos, daqui a 35 anos eu tenho 90. Eu espero estar vivo daqui a 90 anos, porque o meu sonho de consumo é a longevidade com jovialidade. Então, eu tenho que fazer um patrimônio que possa me sustentar pelos próximos 35 anos. E como eu vou conseguir fazer isso se a minha força de trabalho ao longo do tempo vai diminuir? É fazer bons investimentos ao longo do tempo para que quando eu deixar de trabalhar, esses investimentos possam perpetuar minha qualidade de vida e possa arcar com os custos que eu sempre tive de despesas durante minha fase produtiva da vida. Eu acho que o investidor inteligente é o investidor que pensa no longo prazo e pensa na aposentadoria e pensa que a aposentadoria das futuras gerações não é a aposentadoria aos 65 anos, vai ser a aposentadoria dos 75, dos 85, porque uma coisa boa é que a medicina evoluiu muito, hoje a gente tem muito mais qualidade de vida, cuida muito mais do corpo, cuida muito mais da mente, a gente se prepara para envelhecer com mais saúde. Hoje os homens se cuidam mais para fazer prevenção de câncer de próstata, as mulheres de câncer de mama. Então a gente, quando tem um diagnóstico de uma doença ruim, a gente tem um diagnóstico ainda numa fase mais precoce, com chance de cura maior. Então investir na saúde é o primeiro ponto para ser um bom investidor do setor financeiro no longo prazo. Primeiro invista na sua saúde, na sua qualidade de vida, porque aí você vai ser um excepcional investidor financeiro. Não foque só no investimento financeiro, porque não adianta ter muito dinheiro se você não tem saúde e qualidade de vida. Rapaz, que mensagem. Diga aí, né? Para poder finalizar com chave de ouro essa mensagem espetacular aí, meu amigo Gileno. Que fantástico. E a gente sempre pede no final para que as pessoas deixem isso. E contigo foi natural que você já foi ali e realmente a gente sabe do momento de vida que você até conversou, né? Veio daquela caminhada e falou desse momento de vida. Que fantástico, viu? Fantástico. Muito bom. Muito bom, viu? Tô muito grato, meu amigo. Eu sei que você tem uma agenda corrida, então estar aqui conosco, dedicar esse tempo, né? Então, de coração, realmente. Muito obrigado. Obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, trocando, como eu falei, né? Trocando experiência, e sempre estarei à disposição. Outros convites virão, tenho certeza, e eu sempre estarei à disposição para vir aqui falar de qualquer assunto que seja interessante para Caroso, para os ouvintes da Caroso, para as pessoas que estão assistindo o podcast, porque eu acho que assim, o principal é que a gente saia com a cabeça da gente tocada. Eu acho que a gente tem que plantar sempre a semente do bem. E a semente do bem, o recado que eu deixei para vocês aqui é: não adianta cuidar do bolso se a gente não cuida da mente e se a gente não cuida principalmente do corpo. É isso aí. Se fez sentido para você, eu tenho certeza que você vai encaminhar, né, pelo menos aí para umas 4 pessoas que faz sentido ouvir esse podcast, né, que tem aquele tio que só pensa em dinheiro, é o tio Patinhas. Então manda para tio Patinhas ouvir que não é só do dinheiro que a gente fala aqui, que faz sentido cuidar da mente, do espírito, do corpo, para poder você chegar nos 90 anos, né, Chicão? Você quer chegar nos 90 anos, Chicão? Com foco, resiliência e paciência. Isso aí. Já dizia meu pai, a vida tem que ter 2 coisas, beleza e paciência. Se der certo, beleza, se não der, paciência.
É isso aí, É isso aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Uhul.